necessárias famílias. Quem falou, né? Aqui está liberando, Boa noite, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero dar um minutinho também para que vocês possam estar chamando mais pessoas. Chama todo mundo da família junto contigo. Chama todo mundo, senta aí na frente do notebook, senta aí na frente do celular e vamos aproveitar essa noite para que a gente possa adquirir um pouquinho de conhecimento. Nós vamos falar um pouco, gente. Tem muito assunto, mas hoje, né, é o start. Hoje nós vamos começar aí falando sobre o principal órgão que a gente tem que dar atenção, que a gente tem que cuidar, que é o nosso fígado. Então, chama a galera aí. O pessoal do YouTube já está por aí, vamos lá. Podem ir acessando os links. Em mais um minuto nós vamos começar, gente. Mais um minutinho. Vamos lá, vamos lotar essa sala. Quero ver aí o público aumentando. Seja bem-vinda, Isoleide. Edna! A Edna está por aí também. Seja bem-vinda. Quem mais que eu não vi? Luciana Silveira. Marleni. A dona Josefina também é de Planalto. Ieda, tudo bem, Ieda? Seja bem-vinda. A Claudice me perguntou se pode copiar a prateleira. Claro que pode, menina. Fica à vontade. Depois eu dou um zoom aí na minha decoração para vocês ficarem à vontade e copiar, sim, com certeza. Ó, tem uma prateleira aqui do lado também, ó, que eu coloquei. Eu não, né? Que eu ganhei tudo decoradinha. E lá tá os olhos, lá no fundo, ó. Pessoal. Seria interessante. Sim. Tu não quer assistir também? Sim. Não, eu vou olhar lá no... Vamos iniciar então. Eu vou pedir para quem está no Zoom, tá? Fiquem atentos. Eu vou pedir para que vocês desativem os microfones, tá? Para não atrapalhar o andamento da nossa live, porque vai ser muito importante. Cada detalhe que você ouvir vai ser importante para que você possa entender o conteúdo, tá? Então, desativem os seus microfones. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem tranquilos. No final, a gente vai liberar para vocês levantarem a mão, tá? Você pode levantar a mão ou você pode ir aí no teu Zoom. Nós temos aí as reações. Lá embaixo tem uma carinha que está escrito reações. E ali você pode clicar e levantar a mão, ó. Vou fazer um teste aqui, ó, para vocês, ó. Tá vendo que eu levantei a mão aqui, então eu vou entender que vocês querem fazer alguma pergunta, tá? Então, cuidem aí com os microfones para não atrapalhar. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, uma boa noite e uma excelente live, que vocês realmente possam aproveitar as informações que serão passadas aqui hoje. E eu quero falar para vocês que a gente está caminhando a passos largos, gente, a passos largos no resgate das práticas naturais. As práticas que os nossos antepassados, nossos avós, bisavós usavam, hoje as pessoas têm buscado resgatar todo esse conhecimento para poder aplicar, né, em nós e na nossa família mesmo. Então, são conhecimentos que usavam e que realmente fazia a diferença. Era dessa forma com que eles se tratavam, né? Então, e a gente precisa realmente buscar esse conhecimento, porque ainda, né, infelizmente, ainda não inventaram a pílula mágica da longevidade, né, da saúde plena, da juventude para sempre. Então, como ainda a gente não tem em mãos, né, não temos aí essa pílula, porque ninguém inventou ainda, eu preciso alertar você que você que está aqui é responsável por cuidar da sua saúde. E, principalmente, né,
usar todos os argumentos, todas as informações que nós vamos receber hoje de forma preventiva. Não espere ficar doente, não espere passar mal para buscar uma alternativa, né? Nós temos que agir de forma inteligente, buscando sempre a prevenção, tá? Mas hoje a gente vai aprender aqui algumas práticas integrativas, naturais, que realmente vão trazer saúde e qualidade de vida para nós. E hoje nós teremos aí uma oportunidade incrível de ter a presença de um profissional extraordinário. Eu já tive a oportunidade de presenciar uma palestra dele, né? E realmente eu fiquei impactada com tudo que eu ouvi. E então a gente resolveu compartilhar um pouco de tudo isso com vocês, tá? Eu quero chamar, então, o doutor Fernando. Doutor Fernando está aqui na sala. Só um pouquinho, ele estava aqui agora. Dani, Oi. eu tô com um probleminha aqui, já estamos conseguindo agora. Ah, ok. Enquanto isso, nós vamos batendo um papo aqui. Tá. Eu vou Mas compartilhando pode... um pouquinho de... Eu só não ouvi o finalzinho aqui, que eu tive que modificar alguma coisinha aqui, mas dá para a gente dar sequência, tá? Tá? Então, doutor Fernando, a palavra está contigo, tá? Hoje você é a sumidade no assunto aqui, e nós estamos aqui todo ouvidos para aprender com tudo que você vai passar para nós, tá? Então, pode ficar à vontade, é uma honra tê-lo aqui com a gente essa noite. É uma honra para mim. Então, parabéns a todos por estarem presentes. Eu queria saber se todo mundo está me ouvindo bem. Dani, o meu som tá bom? Então tá. Dani, eu vou só te pedir para você desligar alguns microfones. Não, Tem alguns microfones ligados aí. Consegue desligar, Dani? Só um pouquinho que eu tenho que ter o cuidado para não desligar o seu. Só um pouquinho. Se eu desligar geral, acho que agora deu certo. Acho que sim. Doutor, eu vou passar, então, o anfitrião, tá? Para que você possa estar no comando aí dos slides. Tornar anfitrião. Está contigo. Mais cedo também, né? Bombeiro entra, então, não tá. sei, tem alguma coisa. Daí eu não sei para beber. Será Dani, que ainda tem Alberto tem tope de tipo, alguns microfones 10, aí 15 ligados. litros, o barrilzinho, de repente dava para nós pegar um barrilzinho de chopp, né? O que tu acha? Sim, depois que eu bebi um copo cheio de caipira. Eu tô desligando por aqui. Pode deixar aqui que eu vou desligar? Tá. Só conferir aqui. Depois eu vou tirar esse lixo. Eu não estou conseguindo desligar alguns aqui, que daí eu vou compartilhar a tela, mas tá. Vamos ver. Ativar. Pessoal, tem um microfone bem no cantinho esquerdo. Clica em cima lá que ele vai desativar quem tiver o microfone ativado, que não tiver em vermelho. Se não tiver em vermelho, põe em vermelho. Meu Deus. Bianca. 3.000 de desconto e mais. Taxa zero em 24 vezes. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Bianca. Eu estou desligando alguns aqui. Gente empoderada está em cada... Maravilha. Eu acho que... Agora eu acho que deu certinho, né? Pessoal, então eu vou fazer o compartilhamento da tela. Dani, o meu som tá bom? Tá ótimo, doutor. Tá, eu vou compartilhar a tela, então a gente vai começar, bom? É um assunto extremamente importante, parabéns a todos pela presença. Vai valer muito a pena. O que eu vou passar aqui para vocês hoje
Tem muitas novidades, tá? Novidades que, na verdade, já fazem sentido há muito tempo. Muita coisa que a medicina está dando atenção hoje. Doutor, tá, eu vou compartilhar a tela, então a gente vai começar, tá bom? Então, eu acho que tem alguém... Tem alguém com o YouTube aí ligado? Eu estou ouvindo aqui o som do YouTube também, acho que é YouTube. A minha tela compartilhou para vocês aí? Sim, doutor, está compartilhado. Só falta colocar Tá. em tela cheia. E Tá. eu esqueci de colocar, doutor, para gravar. Então, agora, como eu não estou mais como anfitrião, Tá, eu precisava me colocar aqui, pelo menos como anfitrião, que daí eu já vou clicar para gravar. Espera aí, então. Deixa eu ver aqui como que eu volto. Eu permiti a gravação aqui. Será que está gravando? Ah, Aqui apareceu para pedindo a permissão e eu permiti. ok. Qualquer coisa aí, tu dá uma conferidinha. Se não estiver gravando, a gente começa a gravar a partir do momento que der certinho daí, tá bom? Ok. Tá. Então eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente para aparecer aberto para vocês aí, tá? Tá aparecendo a tela cheia para todo mundo? Não tá aparecendo os slides do lado? Tela cheia. Então vamos lá. Pessoal, então o assunto que a gente vai discutir aqui hoje é extremamente importante, tá? É um ponto central da saúde. Eu vou iniciar a gravação agora. Apareceu aqui. Agora está sendo gravado, provavelmente, né? A reunião está sendo gravada. Tá, então tá tudo certinho, já dá para começar. Pessoal, então o assunto de hoje é extremamente importante. Nosso fígado tem uma importância que pouca gente sabe, ou na verdade, talvez aí não lembre, não tenha ouvido falar muito sobre isso. Eu prometo que o que eu vou passar aqui para vocês vai fazer uma diferença no dia a dia de vocês aí, tá? Que é muito mais do que simplesmente a pessoa ter um insight, o que a gente chama de insight, que é ter um momento onde a pessoa pensa mais nisso e esquece em algumas semanas. Então, eu prometo que vai valer muito a pena. Então, meu nome é Fernando Lucatelli, eu sou formado em ortomolecular pelo Instinatur, de Minas Gerais. Eu sou formado em iridologia e naturopatia pelo IBRIM, que é o Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia. E no ano passado, no dia 25, de 2023, em outubro, eu recebi o título de doutor em terapias integrativas pela Eric Fromm University de Miami, dos Estados Unidos. Então, a mensagem que eu quero passar inicialmente para vocês é que, como esse carvalho aqui se tornou essa árvore tão bela, tão bem desenvolvida, a ideia que eu quero passar aqui vai funcionar da mesma forma. Essa é a intenção. Então, um dia esse carvalho foi uma semente. A gente vai começar aqui, plantar uma semente de uma ideia, ou de mais de uma ideia, que vai fazer muito sentido no amanhã de você. Eu vou só desligar aqui alguns microfones, deixa eu ver se eu consigo. Para mim poder estar explicando para as pessoas que compram os nossos óleos. Tem alguns microfones ligados, eu não estou encontrando aqui. É só porque a gente está gravando? O que nós vamos fazer? Dani, tenta identificar quem está com o microfone ligado aí. Você precisa me colocar como co-anfitrião, que daí eu também fico no comando. Tá. Deixa eu ver se eu Pode consigo vir fazer isso. em cima da minha foto, clica nos 3 pontinhos. Tá, espera aí. Oi? 8h17. Vamos escovar os dentes?
Vamos? Achar uma pijaminha. Gislaine, você está com o som ligado. Aí eu, meu Deus. Gislaine, aí você. Oi, vou desligar, desculpa. Eu acho que é só o dela que está ligado ainda, né? Tá. A gente vai dar sequência aqui, se precisar a gente vai ajustando os detalhes. Então, como eu dei o exemplo do carvalho, a ideia é começar hoje a germinação, digamos assim, de uma semente para que vocês entendam um ponto-chave da nossa saúde, que é o fígado, é os cuidados com o fígado. Então, essa apresentação ela tem um caráter informativo, ela não substitui a avaliação médica, nem um tratamento personalizado, tá? É importante que se entenda isso. Eu deixo esse aviso aqui para que as pessoas entendam, tenham consciência disso. Eu vou colocar algumas frases no meio da apresentação para que vocês consigam refletir, tá? Então, essa é uma frase bem interessante, essas duas aqui. Todos morem, mas poucos vivem. Então, de 2011 para cá, que eu me envolvi e comecei a estudar com a área da saúde, eu ouço muitas pessoas falarem que todo mundo vai morrer um dia e não tem muita importância cuidar da saúde, tá? Mas o que acontece é que isso não faz muito sentido. O importante é a viagem, não a chegada. Eu vou tornar, então, a Dani aqui para você cuidar dos microfones, Dani. Eu consegui agora tornar você co-anfitriã, tá bom? Ok, obrigada. Tudo que é científico, um dia foi alternativo. Então, um dia isso fez sentido para alguém pensar em estudar, desenvolver trabalhos e a ciência trazer para a gente, como tudo que a gente conhece, tudo que é científico atualmente. Tá mancando. A falta de conhecimento é como uma lente de aumento. Então, a ideia dessa frase, que é uma frase minha, é que a falta de conhecimento ela pode aumentar um problema que talvez nem exista. Peguem essas ideias na área da saúde, isso faz muito sentido. Mais uma frase aqui. Nada é mais eficaz para acabar com o medo de doenças do que boas informações. É justamente isso que a gente vai trazer aqui. Esses primeiros slides eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, até a gente chegar nos slides aí que são o tema de hoje. Então, as causas de adoecimento, para falar um pouquinho rapidamente aqui, é a desnutrição funcional, extremamente ligada a distúrbios hepáticos, tá? Então, a falta de nutrientes chegando nas células e cumprindo seu papel, isso se chama desnutrição funcional. Não tem nada a ver com alimentação. A pessoa pode comer um sanduíche, uma Coca-Cola e está alimentada, mas nunca nutrida. É o que a gente chama de caloria vazia. Então, o excesso de toxinas, que é aqui o fator causador de doença, que está mais ligado ao nosso fígado, o estresse, extremamente ligado ao nosso fígado também, tá? Hormônios, neurotransmissores ou são produzidos ou têm uma influência do nosso fígado. As infecções, eu vou mostrar aqui para vocês infecções por vírus, bactérias, fungos, protozoários, principalmente no nosso intestino. O nosso fígado consegue, com a bile, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, ele consegue fazer uma varredura, fazer uma limpeza e prevenir e tratar infecções no intestino, que começam ali e vão se espalhar, vão gerar distúrbios no corpo todo. E a poluição eletromagnética. A poluição eletromagnética seria o lado ruim da tecnologia. Então, a gente tem aqui a Wi-Fi, tem esse notebook, tem o celular. Isso tudo traz praticidade, mas, por outro lado, isso também tem um lado ruim, que é a poluição eletromagnética. Dani, tem algum microfone ligado ainda, que eu estou vindo aqui. Então, eu quero que vocês pensem que as 5 causas de adoecimento, se bem cuidadas, se bem resolvidas, digamos assim, podem se tornar as 5 causas de saúde plena, tá? Então, a desnutrição funcional se torna nutrição funcional, a detoxificação toma lugar do excesso de toxinas e por aí vai.
eu só ver, tem um microfone aí, eu vou tentar desligar. Tá, eu desliguei mais um aqui. Tá. Eu acho que era só esse ainda. Então, tem uma frase bem interessante que é minha também, que é a seguinte: se não tiver diagnóstico, equilibre os pontos-chave. Se tiver, o equilíbrio deles vai cuidar das causas e do distúrbio apontado. Então, se vocês derem atenção a alguns pontos-chave, hoje, por exemplo, a gente vai discutir um ponto extremamente importante, que é o fígado. Não interessa o que a pessoa tenha de distúrbio, de problema de saúde. Ela vai ter uma melhora na promoção de saúde. Talvez não diretamente ligado aos pontos-chave, mas quando se tem promoção de saúde, quando se ganha saúde, vai se diminuir doenças. Tanto que o significado da palavra doença é ausência de saúde. Em 2003, teve um estudo publicado que foi o genoma humano. Acredito eu que todo mundo já tenha ouvido falar do genoma humano. Esse estudo mostrou que a nossa genética decide muito pouco sobre o adoecimento, as doenças adquiridas. Então, o que vai interferir, vai decidir na nossa biologia, vai interferir gerando doença ou saúde, é a expressão gênica. É a expressão dos genes do bem ou do mal. Essa que é a verdade. O genoma humano mostrou que nós temos 23 mil genes funcionais. Ainda se discute um pouquinho, 22, 23, não se sabe exatamente. Mas o caso é que, para comparar aqui, um grão de arroz, ele tem aproximadamente 55 mil genes. Então, um grão de arroz é muito menos complexo do que o nosso corpo, mas ele tem mais genes funcionais do que o nosso corpo. Então, isso mostrou que a expressão gênica é o que realmente manda na biologia. Decide se ficamos doentes ou se temos saúde. E os alimentos passaram a ter uma importância, sempre tiveram, foi descoberto, na verdade, que os alimentos têm uma importância muito grande na nossa saúde. Então, mais uma frase aqui para vocês terem consciência, irem entendendo as ideias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os telômeros. O segredo da boa saúde é morrer pelo encurtamento natural dos telômeros. Esse também deveria ser o principal motivo da ciência existir. Então, se fosse resumir o motivo da ciência fazer as pesquisas, os trabalhos na área da saúde, eu diria que eles precisam buscar, a ciência precisa buscar o encurtamento natural dos telômeros. Daqui a pouquinho, vocês vão entender o que é isso. Então, a minha missão, o que eu tenho aí como finalidade de vida, a missão, cada um chama de uma forma, é ajudar as pessoas a terem uma saúde capaz de diminuir a velocidade de encurtamento dos telômeros. O que é isso? Então, dentro das células, do nosso DNA, tem os cromossomos, tá? Vou tentar explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. Mas acontece basicamente o seguinte: uma célula, quando ela está saudável, ela vai se dividir e ela vai dar origem a duas novas células. O nome disso é mitose, tá? É a replicação celular. Essas células, elas vão ter no DNA delas um encurtamento nos telômeros. Um pouquinho, os telômeros são essas pontinhas aqui, ó, os cromossomos. Eles vão encurtar um pouquinho, vai se perder um pouquinho desse vermelho aqui, a cada encurtamento, a cada divisão de células. Então, é mais ou menos assim. Imagine uma pessoa com boa saúde, essa pessoa vai trocar todas as células do corpo dela em pouco tempo, tá? Em alguns anos, na verdade, aí. Isso é um pouco variável. Uma célula do esqueleto leva muito tempo para ser trocada, mas tem células que duram minutos. Então, em média, em 3 anos, mais ou menos, aí a ciência ainda discute isso, o nosso corpo é outro, totalmente. Foi trocado todas as células. E se tudo estiver em dia, se a gente estiver cuidando das causas de adoecimento, os telômeros vão ter um encurtamento natural. Não vão encurtar numa velocidade grande.
Se a pessoa tem um excesso de toxinas no organismo, tem a desnutrição funcional, se ela se estressa muito, as 5 causas de adoecimento, tem um sono ruim, que leva ao estresse, leva a uma série de complicações, ela tem um encurtamento maior dos telômeros. Então, essa célula vai se dividir e essas próximas 2 células que virão, elas vão ter um encurtamento mais rápido, os telômeros mais curtos do que deveriam, digamos assim, tá? Tá aí mais umas imagens para vocês terem uma ideia. Aqui uma imagem no microscópio. Então, esses são os telômeros. E isso vai fazer uma diferença muito grande na idade biológica e na idade cronológica. Então, uma pessoa pode ter 60 anos e ter uma idade biológica de 40 e vice-versa. E tem parâmetros que medem isso, eu não estou falando a partir do nada. Então, tem 44 parâmetros que você usa para avaliar a idade biológica de uma pessoa. Então, essenciais para a vida são os minerais, o oxigênio, a água, as proteínas, que são os aminoácidos. Aminoácidos são as estruturas que formam as proteínas, são proteínas quebradas. Os carboidratos, aqui tem uma importância grande nos carboidratos simples e complexos. Então, tudo que for processado, grãos processados, se torna carboidrato simples, tá? Açúcares, tudo que for grãos processados, massas, tudo que é feito de farinha. Os carboidratos complexos são os vegetais, algumas frutas, e por aí vai. Pesquise sobre tudo isso. As gorduras, nós precisamos muito de gorduras, mas de gorduras boas, tá? As vitaminas, são 16 vitaminas, eu já vou falar sobre isso. Então, isso é essencial para a vida. Aqui tem uma imagem para vocês entenderem um pouquinho sobre o fígado. Então, por essa imagem aqui, já dá para ter uma ideia de quanto é vascularizado o nosso fígado, tá? Tem muitos canais dentro do nosso fígado, tem muitas veias, artérias, tem microvasos, então tem uma circulação de substâncias aqui dentro do nosso fígado, circula muito sangue aí, eu já vou falar muito mais sobre isso. O nosso fígado é como uma estação, digamos assim, que vai levar os nutrientes para todas as células. Então, eu vou falar um pouquinho mais aí numa imagem que vai mostrar um pouquinho melhor, mas tudo o que é absorvido, daquilo que a gente come, digere, absorve, vai passar pelo fígado, vai ser distribuído pela nossa corrente sanguínea, vai circular, tá? Vai ter resíduos tóxicos que vão ser eliminados. Eu vou mostrar mais sobre tudo isso, tá? Tudo depende do fígado. O que não depende está ligado. Isso eu posso garantir para vocês, aí no nosso corpo. A nutrição funcional, então você come os nutrientes, tem que mastigar bem, tem que ser digerido isso, tem que absorver e tem que ser utilizado. E o fígado tem uma importância extremamente grande em tudo isso. Então, os hormônios, como eu falei, neurotransmissores, tá? A serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor que cuida do estado de humor, cuida para a pessoa não ter depressão, é produzida no intestino, tem uma importância gigantesca, uma relação, digamos assim, com o fígado. Vamos falar mais sobre tudo isso. A detoxificação natural depende muito do fígado. As toxinas do nosso corpo, 70% ou 65%, não se sabe exatamente, são eliminadas pelo fígado quando ele está em dia. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vocês vão entender que hoje é muito raro encontrar uma pessoa com o fígado em dia. Então, passando rapidamente aqui, a nutrição só acontece quando os nutrientes chegam nas células e cumprem o papel deles, tá? É importante entender isso. Então, são 72 minerais, 16 vitaminas, 8 proteínas, são os aminoácidos, que são essenciais, 4 proteínas circunstancialmente essenciais, tá? Nosso corpo consegue produzir elas, mas é importante ingerir elas também. 3 ácidos graxos, que são os ômegas, 3, 6 e 9, por exemplo, tá? Então, os alimentos ricos em nutrientes, depois do genoma humano foi entendido isso, são aí, digamos assim, tá? Mas eles não são tudo.
Dani, eu vou só te pedir, tem alguns microfones, ou pelo menos um ainda, que deve estar ligado, tá? Só tenta identificar aí que eu não estou conseguindo por aqui. Pessoal, então, uma boa qualidade de vida, ela depende não só dos nutrientes ingeridos, mas, como base, inicialmente tem que fazer a ingestão desses nutrientes, mas precisa digerir, absorver e utilizar. Então, a gente vai discutir tudo isso, eu estou falando de tudo isso, porque depende muito do nosso fígado. Então, as vitaminas, os minerais, os suplementos, eles não trazem uma ajuda extra para o organismo, trazem uma ajuda necessária. Então, antigamente, eu mesmo pensava que uma pessoa que toma uma vitamina, por exemplo, é porque ela quer ir para a academia, ela quer ter uma energia aí um pouquinho mais evoluída, digamos assim, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês que não. Então, depende da ação do fígado, como eu falei, mas mesmo que a pessoa ingira nutrientes uma alimentação equilibrada, digamos assim, vai faltar algum nutriente, tá? Eu tenho algumas palestras aí, apresentações, que eu falo muito sobre os nutrientes que são importantes para que se faça a suplementação, tá? Então, são suplementos ou nutracêuticos. Quando se usa em doses maiores, por exemplo, a pessoa vai fazer um tratamento que vai usar 5 gramas de vitamina C diariamente por um período. Então, isso se chama nutracêutico. Quando se usa em doses para manutenção, para complemento, para suplementar uma coisa que está faltando, isso se chama suplemento, tá? Então, suplementos, vitaminas, minerais, ácidos graxos, eu vou apresentar aqui, vocês já devem conhecer da doTERRA, aqui praticamente todo mundo conhece os produtos da doTERRA. Então, esse é o ômega 3 da doTERRA. Esse nome aqui, na verdade, não fala tudo que tem aqui, tem algumas vitaminas, tem alguns nutrientes importantes aqui. Eu vou discutir um pouquinho mais sobre tudo isso. O VM Complex tem aí uma suplementação que traz minerais, vitaminas, aminoácidos e por aí vai. Eu vou falar mais aí sobre tudo isso para frente. Mesmo estando saudáveis, a gente tem um número muito grande de bactérias ruins no nosso intestino, tá? Essa frase é minha também. Então, essas bactérias, quando tudo está em dia, 15% delas são ruins, é normal isso. Isso faz parte da simbiose, que eu vou falar um pouquinho mais. E 85% das bactérias são boas, tá? Então, quando acontece isso, se chama simbiose. Eu estou falando isso para vocês porque o nosso fígado tem uma importância muito grande na nossa microbiota intestinal, que é chamada de órgão hoje também, tá? Então, o nosso intestino, a nossa microbiota, que é esse conjunto de bactérias no intestino, estômago, tudo que envolve o gastrointestinal, é chamado de órgão hoje. É considerado um órgão. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da hipocloridria. Isso aqui é um fator extremamente importante, é quando o nosso estômago não funciona bem. Então, pela iridologia, análise da íris, qualquer pessoa pode pegar um celular bom, uma lanterna, clarear no olho e fazer as fotos do olho de outra pessoa, aí no caso, e analisar, basicamente, aqui os resultados, os sinais mais básicos. Então, nesse caso aqui, essa pessoa tem uma falta de ácido clorídrico no estômago. Esse sinal mais escuro, esse marrom em volta da pupila, mostra isso. É um sinal, faz parte da iridologia. Esses sinais aqui circulares, aqui, esses riscos, digamos assim, são os chamados anéis de estresse e ansiedade. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, ela tem distúrbios gastrointestinais e tem um reflexo disso e mais outros fatores que estão interferindo no sistema nervoso dela. Então, óleos essenciais e a digestão é extremamente importante que se cuide da digestão. A desnutrição funcional e a digestão está envolvida é um fator de adoecimento. Então, tem aí o Zengest, o óleo de limão, que é o lemon. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles para frente. Eles conseguem equilibrar a nossa digestão. Então, a longo prazo, tem uma depleção de nutrientes, que passa a se tornar uma deficiência de nutrientes, leva a disfunções e leva ao adoecimento, tá?
Então, isso leva um tempo para acontecer. Aqui está o VM Complex, que eu falei um pouquinho sobre ele. Então, ele tem várias vitaminas, minerais, extremamente importante para ter esse complemento quando não se consegue ter isso na dieta. Como eu falei, a dieta, por melhor que seja, vai faltar certos nutrientes. Eu quero explicar para vocês mais sobre o fígado, eu estou falando um pouquinho de tudo que está ligado ao fígado. Então, as toxinas, elas entram no nosso corpo através da pele, pela boca, pelo pulmão. Hoje não tem como não se intoxicar, tá? A pessoa respira, ela toma água, ela ingere alimentos, tudo isso, infelizmente, tem toxinas. E esse acúmulo das toxinas traz aí alguns sinais. Nosso corpo vai se manifestar, tá bom? Então, enxaqueca, dores de cabeça, desejo por açúcar, isso aqui mostra o desequilíbrio de bactérias do intestino, a falta de energia, tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui não está ligado só a um acúmulo de toxinas, mas ele é um fator extremamente importante. Ele contribui, no caso aí, o excesso de toxinas, contribui para esses sinais aqui, tá? E não adianta tratar só isso aqui, tem que corrigir as causas. Então, os órgãos que fazem detox. É o nosso fígado, que é o assunto de hoje aqui, principalmente ele, nosso estômago, os rins, os pulmões e a pele. Então, se o nosso fígado estiver sobrecarregado, os rins estiver sobrecarregado, o intestino também é um órgão que faz detox, não estiver conseguindo trabalhar bem, vai sair na pele. Pode sair na pele alguma coisa. Normalmente acontece mais aí na terceira idade, mas pode acontecer até com pessoa jovem. Começa a sair muita ferida, eczema, começa a sair muita coisa na pele que normalmente se trata com pomadas. O dermatologista acha que é alguma coisa local, trata isso com o que ele aprendeu, mas sempre desconfiem que tem ligação do que sai na pele, do que se forma na pele, com os órgãos internos. Então, a ingestão dos nutrientes é importante, alimentos bons, né? Tanto quanto a digestão, a absorção e a utilização. O acúmulo da própria bilis dá início à esteatose hepática. Então, de agora em diante, a gente vai conversar aqui sobre, mais diretamente, digamos assim, sobre o nosso fígado. Bom, então, o acúmulo da própria bile, eu já vou explicar mais detalhadamente, dentro dos ductos do nosso fígado, ele começa a gerar uma gordura, tá? A nossa bile é formada basicamente por gordura, tem muita gordura ali. Eu vou falar muito mais sobre a bile aí daqui a pouquinho. Então, o fígado normal, ele não tem esse acúmulo nos ductos, eu já vou explicar melhor com outra imagem. Começa uma esteatose leve, que vai agravando, pode chegar a um ponto de uma esteatose mais grave, fibrosar, se tornar uma cirrose, essa cirrose evoluir, tá? Isso aqui tudo, eu estou falando que isso aqui pode acontecer sem a pessoa consumir álcool, tá? A esteatose hepática não alcoólica, hoje, é extremamente comum. Boa parte da população tem, por isso que a gente escolheu esse assunto. Tudo isso acontece gradativamente, até que se chega aí em alguns casos extremos, onde a pessoa não dá atenção a tudo que a gente está falando aqui, não pesquisa, não busca isso. Você tem aí carcinomas, você tem aí câncer de fígado, tá? E uma cirrose muito mais evoluída. Então, eu quero que, a partir de agora, vocês prestem atenção no ponto-chave da nossa conversa aqui hoje. Então, esse é um fígado saudável, tá? Ele não tem esses caroços, essas bolinhas aqui por fora, tá? Aqui tem 3 imagens que são reais. Tem o fígado aqui com cálculos. Esse corte cirúrgico mostra isso. Esses cálculos dentro do fígado, em casos extremos, mostram até esses caroços aqui por fora do fígado, tá? Eu vou explicar muito mais sobre isso. E as receitas detox não são a solução. Infelizmente, é muito mais complicado do que isso, tá? Nunca se teve, numa fase que se falasse tanto em detox, suco detox, tudo isso, mas é extremamente importante, eu não estou dizendo para não fazer isso, só que mais importante que isso é entender isso que eu vou passar para vocês aqui, tá?
é mais importante otimizar os órgãos de detox, por isso a gente fala de otimização do fígado, é muito além de limpar o fígado, pensem por esse lado. Então, os ductos, vasos intrahepáticos fazem com que tudo aconteça dentro do nosso fígado. Então, basicamente, o nosso intestino vai fazer a digestão dos alimentos. Deixa eu botar aqui. Sei, né? De repente não funciona aqui da registradora. Eu não consigo Vamos fazer... Deixa eu desligar o microfone aqui. Então, basicamente, os nutrientes vão ser absorvidos, vão entrar pelo fígado, pela veia porta ou sistema porta. O nosso fígado vai fazer uma eliminação das toxinas pelo ducto biliar comum. Já vou mostrar isso em outra imagem para vocês. O nosso fígado vai metabolizar e vai jogar por outro canal aqui, outra artéria para a corrente sanguínea, vai circular o nosso sangue, vai passar pelo pulmão, pelos rins e por aí vai. Mas aqui no fígado acontece muitas reações bioquímicas, muita coisa acontece e tem uma importância muito grande. Então, basicamente, se a pessoa estiver com o fígado em dia, ela tem saúde. Nos dias de hoje, é o órgão aí que precisa de mais atenção. Ele é extremamente complexo, ele perde só para o cérebro, tanto que já se tem coração artificial, né? E não se tem um fígado artificial ainda, pelo menos não que eu saiba. Então, tem dois problemas aqui que é ponto-chave. Vocês precisam prestar atenção nisso aqui, que é a obstrução dos canais que fazem a detoxificação, que é o detox diário, natural, já vou explicar melhor, e a obstrução do fluxo da bilis. Bilis ou bile, é a mesma coisa. Então, nessa imagem aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque agora é o ponto crítico aqui da coisa. Então, aqui dentro do fígado, isso aqui todo mundo tem, a não ser que a pessoa tenha cuidado disso. Mas a pessoa que não cuidou do fígado, como deve fazer isso, ela tem aqui calcificações ou lama biliar, mas ela tem obstruções, tá? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, as toxinas são eliminadas aí mais ou menos aí 70% pelo fígado, elas são eliminadas por esse canal, vem para o intestino novamente, tá? Então, nosso fígado vai filtrar, vai fazer uma drenagem, tem 3 fases aí do detox, e ele vai metabolizar essas toxinas e ele vai jogar por esse canal, que é o ducto biliar comum. E vai cair no duodeno, que é o nosso intestino, e vai sair nas fezes, tá? Só que o que acontece? A pessoa que tem esteatose hepática grau leve, ela já perdeu mais da metade da capacidade do fígado dela de eliminar as toxinas. Qualquer cálculo, qualquer pedrinha que se formou aqui dentro do fígado, a própria lama biliar, ela vai gerar obstruções. Então, se isso acontecer em um ramo desse um pouco mais importante, a pessoa começa a passar mal, começa a ficar com a pele amarela, a bilirrubina que tem na nossa bile, que é produzida no fígado, vai ser jogada para a corrente sanguínea e vai aparecer na pele, a pessoa vai ficando amarela, tá? Só que, às vezes, isso não acontece, a pessoa perde parcialmente a capacidade de detox, ela obstrui algumas partes aqui, e agora ela começa a ter vários distúrbios de saúde, ela não tem energia, ela tem um cansaço crônico, ela tem insônia, ela fica irritada, o intestino dela não faz uma boa digestão, a tireoide dela fica totalmente comprometida, e ninguém descobre isso. Porque quando se faz um exame de imagem, se observa muito bem a vesícula, que a parede da vesícula é mais ou menos 2 milímetros, então o exame de imagem aí mostra muito bem aí a vesícula, se tem cálculo dentro vai aparecer, mas o nosso fígado demora muito tempo para se aparecer a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, bom? Então, eu vou explicar muito sobre isso para vocês, vou mostrar quais são as soluções, tá? Então, aqui tem mais alguns sintomas, alguns causadores de cálculos no fígado, tá? Causas de esteatose hepática e cálculos, tá?
eles andam lado a lado. A esteatose hepática é o acúmulo de gordura, isso pode calcificar, virar cálculos. Então, aqui a desnutrição, a desnutrição funcional, né? Mesmo a pessoa comendo muitos alimentos, tem a falta de nutrientes, tem o exagero, a pessoa come demais, comer aí 8 vezes por dia, 6 vezes por dia é muito, tá? Isso gera um trabalho excessivo, claro que depende muito dos alimentos. Alimentos pesados durante a noite, a pessoa come carne e vai dormir depois de 1 hora, por exemplo, tá? A insônia, os alimentos industrializados, tudo isso que está aqui gera esses cálculos e esse acúmulo dentro dos ductos intrahepáticos, tá bom? Extremamente importante. Isso aqui, quando a pessoa limpa isso aqui e cuida do fígado dela, isso aqui é muito fácil de limpar. Muitas pessoas por aí fazem o detox hepático, que hoje se fala muito nisso, né? Que se usa aí o vinagre de maçã, ou ácido málico, ou a pessoa come um monte de maçã. O que interessa ali é o ácido málico, que vai dissolver isso aqui, vai ajudar, né? Tem um certo risco, as pessoas fazem isso sem entender desses riscos. Então, aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês o seguinte. Só para vocês terem uma ideia de como isso aqui pode ser perigoso, tá? Muitas pessoas têm medo de fazer o detox hepático. Então, o que acontece? Tem que ter muita cautela. Quem passou isso aqui para qualquer pessoa fazer, precisa entender e saber orientar essa pessoa. Então, se a pessoa tiver cálculos muito grandes aqui, eles podem descer, trancar no canal e a pessoa ter que fazer uma cirurgia de emergência. Ter que retirar a vesícula, se começar a forçar a vesícula, pode até estourar, inflamar, se o cálculo tranca por aqui. Se trancar esse cálculo perto aqui do pâncreas, perto da chamada ampola, ou a gente chama de ampola, né? Ou Y também é chamado, a pessoa vai ter uma pancreatite, o que chama de pancreatite aguda, porque vai obstruir a passagem da quimiotripsina. A quimiotripsina é uma substância que o pâncreas produz, que digere até digere carne, mas tem um poder de digestão muito grande, digere até pedra, na verdade, tá? Mas ela não consegue digerir esse cálculo hepático pela composição dele. Então, ele obstrui aqui, esse pâncreas agora com a quimiotripsina sem a passagem liberada aqui, ele começa a inflamar e começa a se autodigerir, digamos assim, tá? Então, a pessoa que retira a vesícula, por exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Já vou adiantar para vocês que 90% das pessoas que tiram a vesícula não precisariam tirar. Essa é que é a verdade aí. Vou explicar por quê. Então, distúrbios localizados podem gerar problemas sistêmicos. Essa frase também é minha. Então, só porque é lá no fígado, a pessoa acha que não tem nada a ver com a tireoide dela, não tem a ver com o metabolismo do açúcar, né? O pâncreas está envolvido aí, por exemplo. Os rins têm uma ligação muito grande. Os problemas renais têm muito a ver com o nosso fígado, com distúrbios hepáticos. Então, aqui, falando um pouquinho da importância da bilis, uma das principais funções da bilis, uma das principais funções do fígado é produzir a bilis, tá? Ou bile, é a mesma coisa, cerca de 900 ml a 1,5 litro por dia. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Aqui um pouquinho mais sobre a bilis. Ela é um líquido altamente alcalino, pH é 9,5. Então, por exemplo, um sabão neutro, que se usa aí para lavar roupa, um sabão neutro, o pH dele é 7. O pH de 9,5, ele é como se fosse um detergente. Ele consegue fazer uma limpeza dentro do nosso intestino, tá? E as pessoas que têm as obstruções, e quase todo mundo tem obstruções, perdem muito desse poder aqui da bilis na questão de limpeza, de equilíbrio de bactérias. Tem muita coisa que a bilis faz, na verdade. A digestão, a absorção de cálcio, a absorção de vários nutrientes, depende totalmente, ou quase totalmente, da nossa bilis. Algumas funções da bilis é, então, a limpeza diária do cólon, é mais de 1 litro por dia de bile que vai gotejar no intestino o dia todo, tá? Eu vou explicar para vocês aí como funciona isso daqui a pouquinho. Mas é basicamente o seguinte. Armazena 50 ml mais ou menos na vesícula biliar. Isso vai acontecer algumas vezes durante o dia, 2, 3 vezes.
E o restante da bilis vai gotejar no intestino o dia todinho, tá? Vai fazer a limpeza do cólon, nosso intestino, vai auxiliar na simbiose entre bactérias boas e ruins, aquele equilíbrio. Quando a pessoa tem disbiose, tem um aumento de bactérias ruins, agora essas bactérias vão para o trato urinário, por exemplo, como a Candida albicans. Na mulher gera candidíase, pode se tornar crônico, se tornar recorrente. E, normalmente, a mulher procura um médico, ele não dá atenção ao intestino da pessoa. Então, se você tem um mau funcionamento do fígado, tem uma alimentação que alimenta bactérias ruins, essas bactérias ruins vão aumentar, de 15% vai passar para 30%, 40%, 50%, pode aumentar muito mais. Vão gerar um desequilíbrio na relação com as bactérias boas e elas vão migrar. Elas vão para o pulmão, vão para o estômago. A Helicobacter pylori, por exemplo, H. pylori, é uma bactéria extremamente importante para o nosso intestino, tá? Mas quando você tem disbiose, ela vai para o estômago e lá ela causa problema. Vai para o pulmão, para as vias aéreas, vai para o trato urinário e normalmente não se dá atenção devida ao intestino. Então, a eliminação das toxinas, a absorção de nutrientes, eu coloquei aqui, destaquei a saúde óssea, depende muito, né, o cálcio e mais outros minerais, depende muito dessa ação da bile. Vou falar um pouquinho da remoção da vesícula biliar, que é a colecistectomia. Mais de 90% das cirurgias de remoção de vesícula são desnecessárias, tá? Eu vou explicar mais aí para vocês sobre isso numa imagem aí um pouquinho adiante. Então, algumas consequências da remoção da vesícula biliar. Má absorção de nutrientes, desequilíbrio de enzimas e fluidos funcionais, tá? Mau funcionamento do sucro pancreático, e também isso é um cofator causador de diversas doenças. Não dá tempo de falar tudo para vocês o que eu queria, mas eu vou tentar simplificar. Doenças renais começam no fígado, quase sempre. Então, o que acontece? Prestem atenção nisso aqui que é importante. Então, nossos rins, eles são um filtro refinado. Eles não podem trabalhar com uma quantidade de toxinas muito grande, tá? Então, pelos nossos rins, passa por dia aproximadamente 180 a 200 litros de sangue. Aproximadamente isso, tá? Enquanto isso, nosso fígado filtra 7 a 8 mil litros de sangue por dia. O nosso sangue passa pelo fígado mais de 1000 vezes por dia. Então, ele é um filtro que precisa trabalhar aquilo que é mais pesado na questão de toxinas, tá? Se o nosso fígado estiver devendo, de uma forma simples, aí eu vou dizer para vocês, acontece o seguinte: os nossos rins vão desenvolver cálculos a longo prazo, principalmente se a pessoa não toma água direito, ou não toma uma água de boa qualidade, tem outros hábitos aí ruins. Mas o fato é que distúrbios renais, problemas nos rins, quase sempre tem uma ligação com o fígado. E o nefrologista, que é o médico que cuida dos rins, ele não entende muito sobre o gastrointestinal, ou pelo menos não dá atenção. Pelo menos a maioria deles, né? Hoje tem muitos médicos, tem muitos profissionais que estão buscando entender melhor tudo isso. Pegando um gancho aqui, eu vou citar aqui o lemon, óleo de limão. Eu acho que vocês já viram o teste do copo, tá? Mas o que acontece é que o óleo de limão, combinado com o óleo de copaíba, em média em 28 dias, ele consegue dissolver cálculos renais, tá? Em média 28 dias. Então a pessoa faz ali o uso do limão, 3 gotinhas de lemon e 3 de copaíba, é uma fórmula simples, pode sofisticar e usar mais óleos essenciais, mas esses dois aí dão muito certo. 3 vezes ao dia, antes das refeições, e ela consegue dissolver isso. Eu quero que, quando eu passo isso aqui para vocês, eu quero que vocês lembrem do que eu falei lá no início, tá? Aqui eu não estou fazendo nenhuma consulta, nenhum atendimento, eu estou passando informações, e é importante que se entenda que tem que analisar o caso em si. Então, a pessoa, se ela tiver um problema mais grave nos rins, talvez algum cálculo muito grande, ela precisa de alguma coisa personalizada para ela. Ela não pode pegar o limão e copaíba e usar só porque eu falei, a não ser que ela entenda que faz sentido para ela. Então, a esteatose hepática gera uma série de distúrbios, de sinais, enjoo, vômito, dor de cabeça, cansaço, e por aí vai. Não dá tempo de falar tudo para vocês. Então, aqui tem mais uma imagem aqui.
o que que acontece? A nossa bile goteja no intestino o dia todinho por aqui, ó. Mais de 1 litro por dia. E um pouquinho armazena na vesícula, tá? Então, a remoção da vesícula biliar. Deixa eu falar mais um pouquinho para vocês. Nosso estômago, ele é o órgão mais ácido, é o ambiente mais ácido do nosso corpo. A pessoa almoça, por exemplo, esse estômago vai fazer a digestão, se ela tiver ácido clorídrico para isso. A pessoa que toma um omeprazol, ela neutraliza a acidez do estômago. Então, eu não sou contra nenhum medicamento, eu só digo o seguinte, sigam a bula. Tem pessoas que tomam omeprazol há 5, 10 anos, tá? E na bula está dizendo lá para tomar 4 semanas, até 8 semanas, depende muito da fórmula aí. Os inibidores de bomba de prótons, todos eles aí, os antiácidos, lansoprazol, pantoprazol, ranitidina, todos eles são parecidos, tem uma indicação de uso que varia um pouquinho. Siga a bula, é o que eu digo. Mas o que que acontece? A digestão vai acontecer, tem um bolo ácido que vai se formar no estômago, chamado quimo, que vai descer, vai abrir a válvula do piloro, vai descer aqui, tá? Vai chegar no duodeno, e a pessoa que tirou a vesícula biliar, ela não tem a injeção da bile para neutralizar essa acidez. Agora, essa acidez começa a lesar o estômago, o duodeno dessa pessoa, o intestino como um todo aí, a longo prazo. E sem falar que a quimiotripsina que o pâncreas produz, que é extremamente importante para a digestão de proteínas, outras substâncias aí do suco pancreático, dependem da ejeção da bile, que é feita pela vesícula biliar, para ter essa ativação, tá? Então, pensem nisso. Quando for remover a vesícula biliar, pensem nisso. Peçam a orientação para o médico. Eu quero que vocês saibam o seguinte. Normalmente o problema está no fígado. O médico acha que o cálculo saiu da vesícula e trancou aqui. Mas isso é muito difícil acontecer. Normalmente acontece de deslocar um cálculo dentro do fígado, cálculo hepático e trancar, tá? A pessoa vai no plantão, vai no pronto-socorro, o médico vai fazer um exame de imagem, vai ver esse cálculo, a vesícula já vai estar inflamando, ou talvez até tenha cálculos. 20% das pessoas têm cálculos dentro da vesícula, 100% das pessoas formam cálculos ou a lama biliar dentro do fígado, ou mais ou menos. Talvez é uma quantidade pequena, não interfira na saúde dela, mas quase sempre interfere. Prestem atenção nesse vídeo aí. Vamos ver se ele roda aqui. Essa é uma alternativa que a medicina traz. Vou parar um pouquinho para vocês entenderem aqui. Então, até há pouco tempo atrás, a medicina falava para nós que não se formava cálculos dentro do fígado, tá? Eles chamavam isso de esteatose hepática e tinha aí umas controvérsias, digamos assim. Hoje a medicina admite que se forma cálculos dentro do fígado, se tem obstruções, e o tratamento que eles propõem é uma incisão, tá? Pelo abdômen ou através de uma endoscopia, mas o caso é o seguinte, dentro do ducto intrahepático vai ser jogado algumas substâncias que vão fazer essa limpeza, jogando isso no duodeno, tá? Essa é uma solução. Eu vou apresentar aqui para vocês a solução que eu acho mais coerente. Então, tem uma frase que diz o seguinte, nunca corte com uma faca o que você pode cortar com uma colher. É como matar mosquito com bala de canhão. Essa que é a verdade, né? Então, isso aqui não precisa ser feito, mas é uma alternativa que a medicina trouxe. Eu vou mostrar para vocês esse videozinho aqui de 1 minuto. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês esse vídeo aí. Então, quando se consegue, se faz a desobstrução daquela forma ali.
Se não sair pro intestino, que é a chamada drenagem biliar interna, é feita a drenagem biliar externa, é tirado isso para fora, tá? Mas eu vou apresentar aqui para você soluções extremamente seguras, extremamente simples. A pessoa não precisa fazer nenhuma cirurgia, tá? E o que que acontece? Quando se faz aquele procedimento que eu mostrei no vídeo, a pessoa tem aí cálculos que podem ser muito grandes e trancar no canal, gerar uma série de complicações e ela passar até por uma cirurgia às pressas. Então, eu quero apresentar para vocês os endocrine, tá? Tem na forma de óleo essencial e tem na forma de soft gels, cápsulas. São produtos ótimos. Tem na composição o coentro, por exemplo. O coentro tem esse poder de absorver toxinas. Está aí o endocrine, um pouquinho sobre ele. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, mas ele atua muito bem no fígado, no rim, na vesícula biliar. Está aí o endocrine mais uma vez. É o melhor produto que eu considero para essa finalidade. Está aqui o turmeric. O turmeric é um extrato do açafrão da terra. Ele é rico em turmerone, tá? O turmerone ele é um curcuminoide. Então, imagine o seguinte. O açafrão da terra, ele é o anti-inflamatório natural mais poderoso que existe. E os ativos ali, o que interessa do açafrão da terra são os curcuminoides. E o principal curcuminoide é o turmerone. E o óleo essencial, que é o turmeric, é muito rico em turmerone, além de outros curcuminoides aí, mas principalmente o turmerone, que é o mais interessante. Então, esse anti-inflamatório aqui é muito bem-vindo para um tratamento hepático, por causa que o fígado da pessoa com estetose hepática, por exemplo, ou com mesmo um grau leve, já está extremamente inflamado, tá? Então, é importante cuidar das chamadas citocinas inflamatórias. A pessoa pode usar um anti-inflamatório aí, químico ou usar uma solução como essa, que é o melhor anti-inflamatório que a natureza fabrica. Extremamente importante. Eu já vou passar uma formulazinha para limpar o fígado aí. O óleo essencial de copaíba é extremamente importante também, tá? Ele tem o beta-caroteno, um componente bem interessante. Beta-caroteno, ele é um fitocannabinoide. Então, para vocês entenderem, os fitocannabinoides, por exemplo, eles estão no cânhamo, na cannabis, o CBD, o THC, o CBD, que é o canabidiol, que se usa muito para tratar autismo, por exemplo, não está regulamentado no Brasil, ele é um fitocannabinoide. Foi descoberto que o óleo essencial de copaíba tem esse fitocannabinoide que eu falei agora, que é o beta-caroteno, e que a ação dele é até 200 vezes mais potente que o canabidiol, que o CBD. Então, tem cientistas que afirmam isso. E não adianta pegar a resina de copaíba, o óleo bruto, porque ele não tem uma concentração de beta-caroteno para se fazer um tratamento. Tem que ser o óleo essencial para que se tenha um resultado satisfatório. Então, nas doenças neurológicas, eu acabei falando disso aqui, mas no fígado, ele tem uma série de ativos, tá, que vão atuar tratando essas obstruções, tratando a inflamação também, e por aí vai. Tá aí o Zengest, mais uma vez, que é o blend do sistema digestivo. Eu recomendo num tratamento aí, na otimização do fígado, quando se cuida do fígado, dê atenção ao intestino como um todo, tá? O Zengest é muito bem-vindo nessa situação. Tá aí mais uma vez o turmeric, e eu vou falar um pouquinho da desparasitação. Então, a pessoa que tem obstruções nos ductos hepáticos, como eu mostrei aí, quase todo mundo tem, vou repetir aqui que é importante, apareça em exame ou não, quando aparecer em exame, a pessoa já vai ter um grau moderado de estetose hepática, um grau leve aí, né? Quando ela tem essa obstrução, essa gordura no fígado que já aparece em exames, ela já perdeu boa parte da capacidade de detox do fígado dela. E ela já tem uma série de complicações na saúde dela, que ninguém vai fazer essa ligação na hora de fazer o diagnóstico, não vai fazer essa ligação com essas obstruções no fígado. Então, o principal problema do fígado é as obstruções. E a desparasitação é muito bem-vinda pelo seguinte: quando se tem obstruções, não se tem a bile caindo no intestino na quantidade certa, então a pessoa produz
900 ml a 1,5 litro por dia de bile. Depende do tamanho da pessoa, depende de diversos fatores, né? Quando vai se tendo obstruções, essa produção de bile vai diminuindo, essa bile não vem para o intestino como deveria, e o nosso intestino se transforma numa casa, numa fábrica de bactérias. Essa é que é a verdade. Então, é muito bem-vindo óleos essenciais que têm o poder de desparasitar. Pensem nisso. Não dá tempo de explicar muito bem sobre isso, mas vale a pena aí pensar nisso. Então, a suplementação hoje é necessária, principalmente quando você tem problemas hepáticos, tá? E se não tiver mesmo, assim, se faz necessário. A ortomolecular, que é a base de tudo que eu uso, significa moléculas corretas. Então, você tem a suplementação necessária, o VM Complex, o X-Omega, o ômega 3 aí da Doterra, os óleos essenciais fazem uma terapia verdadeira, tá? Então, eles são moduladores, eu chamo os óleos essenciais de moduladores. Eles conseguem gerar um equilíbrio. Por exemplo, o Zengest, no nosso estômago, no nosso intestino, ele vai gerar um equilíbrio, tá? Isso se chama modulação. O que você faz hoje pode melhorar todos os seus amanhãs. Então, pensem nisso, tá? Peguem as dicas que eu estou passando aí. Quanto menos cuidar da promoção de saúde, mais vai precisar remediar sintomas. Então, se você não cuidar dos pontos chaves, e o fígado talvez aí seja o principal ponto chave para cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental, a pessoa, na nossa área, se divide as opiniões, de que as doenças são emocionais ou físicas. Na verdade, eu não concordo que seja um ou outro. É os dois, é mais ou menos assim. Se você tem um fígado ruim, por exemplo, você tem uma carência da produção de neurotransmissores no intestino, como a serotonina, por exemplo, você pode desenvolver distúrbios que têm a ver com as emoções, tá? Isso vai sempre se juntar. Então, a pessoa pode se tornar depressiva, pode ter aí ansiedade, uma série de questões aí. Se ela tem uma deficiência, por exemplo, do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é outro neurotransmissor importante, ele cuida da ansiedade. Essa pessoa se torna ansiosa, isso começou lá no intestino dela, tá? Em ligação com o estômago, fígado, intestino, e reflete aqui, como também é óbvio que ela pode ter aqui problemas emocionais que vão refletir no gastrointestinal, no corpo todo. Então, a pessoa se estressa, por exemplo, o estômago dela não faz uma digestão boa. Então, é importante entender que mente e corpo trabalham juntos, é uma coisa só. E se você fosse dono da indústria farmacêutica? Então, essa é uma pergunta interessante aí. Se perguntem isso. Vocês acham aí que isso que a gente está conversando aqui é um assunto interessante para quem tem uma empresa, por exemplo, que está na Bolsa de Valores, né? Então, as empresas aí, elas precisam gerar lucro. Então, tem acionistas ali, o pessoal que compra as ações, que são dono das ações, e eles querem ganhar dinheiro com isso. Não tem nenhum problema ganhar dinheiro. O caso é que, às vezes, quando se foca em ganhar dinheiro, não se dá atenção à saúde como deveria. Isso falando aqui de produtos para tratar a saúde, seja medicamentos químicos, naturais, seja como for. Quais critérios você usa para ter suas opiniões? Então, eu vou citar aqui, vou passar umas informações para vocês aqui, a gente vai abrir para perguntas, para não se tornar muito cansativo, e eu vou deixar vocês falar um pouquinho. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o PubMed, ele é o site médico que tem mais informações que eu conheço. O Dr. Joseph Mercola é um médico extremamente inteligente, tem muitos trabalhos publicados. Pesquisem sobre o Dr. Joseph Mercola. Então, esse site aqui é dele. Ele tem muita coisa aqui que ele passa para a gente. O PubMed traz aí muitos trabalhos científicos. Quando eu comecei a entender melhor sobre a aromaterapia, os óleos essenciais, a ortomolecular, que eu sou formado, ela tem como uma das disciplinas aí a aromaterapia. Então, quando eu comecei a entender sobre os óleos essenciais, não se tinha muitos trabalhos científicos. Já tinha até, dava para estudar bastante. Mas hoje se tem muito mais, tá? Então, tudo que eu falo aqui, vocês podem pesquisar. Vocês podem entrar no PubMed e pesquisar. Tem o Google Acadêmico, que é outra alternativa, extremamente importante, tá? Qualquer pessoa, não precisa ser médico, nada assim, a pessoa pode entrar no Google Acadêmico
Lá, em geral, vai estar em inglês, os trabalhos científicos, os artigos. Ela pode pesquisar, pode fazer uma tradução e ela pode entender melhor tudo isso que a gente falou, está falando aqui e muito mais. Esse é o Dr. Laí Ribeiro. Acredito eu que todo mundo aí já tenha ouvido falar dele, ou quase todo mundo. Ele foi o meu grande mestre. Então, a base de tudo que eu estudei, eu comecei a estudar na área da saúde por causa dele. Ele tem um material aí há muitas décadas já, muito grandioso, na área da saúde, principalmente, que é o que eu dei mais atenção, na área de autoajuda, a área motivacional também. Então, eu tenho aí mais de 20 livros dele, nem sei exatamente quantos. Eu estudei muito tudo que ele passa, tá? Muitos de vocês aí devem acompanhar muito o Dr. Laí Ribeiro. E boa parte do que eu falei aqui, e boa parte do que eu falo no dia a dia, eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro. Então, aqui alguns livros do Dr. Laí, tá? Ele tem aí 54 livros, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu quero também indicar, não poderia deixar de falar desse livro aqui para vocês. Então, um grande naturopata alemão foi o Andreas Moritz. Tá? Eu considero ele um dos gênios da área da saúde. Ele é falecido já. Faleceu em 2012. Ele falava muito sobre isso que eu falei para vocês hoje. Falava muito sobre câncer. Não se sabe a causa da morte dele, mas é um mistério e acredita-se que ele foi envenenado, alguma coisa assim. Isso não foi revelado. Talvez um dia a gente descubra. Mas esse livro aqui é extremamente interessante, tá? Limpeza do fígado e da vesícula. Esse título aqui, ele deixa muito a desejar, na verdade. Esse livro fala muito, muito além do que fígado e vesícula. Se fala sobre saúde, sobre muita coisa interessante, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Leiam esse livro, tá? Só tem alguns detalhes aí que eu não concordo desse livro. Então, o Dr. Laí Ribeiro, que é o meu grande mestre, tem uma coisinha ou outra que eu acabo não concordando com ele. Então, eu pego o que tem de melhor de cada autor, cada livro, cada trabalho, mas é difícil eu concordar com tudo. Então, esse livro, por exemplo, ele bate muito em cima da questão de proteínas, tá? Que todo mundo deveria ser vegano, a ideia que ele passa aqui. Então, isso eu não concordo. Uma pessoa do grupo sanguíneo O, ela precisa de proteínas muito mais do que uma pessoa do grupo sanguíneo A. Então, na natureza, por exemplo, o leão, o sangue dele é O positivo, tá? Ele precisa comer carne, se ele comer vegetais, ele fica doente. Ele não consegue sobreviver só com vegetais. Talvez, se tivesse uma adaptação, muitos anos, aí, muitas décadas, gerações e tal, isso aconteceria. A girafa, ela é vegetariana. O grupo sanguíneo, ela é do grupo sanguíneo A. Então, a girafa, se ela comer carne, ao contrário do leão, para ela a carne faz mal. Então, eu não concordo com essa ideia, tá? E tem outro detalhe aqui. As informações que ele passa são extremamente importantes. O modo que ele passa de limpeza de fígado e vesícula, hoje ele se tornou obsoleto, no caso. Porque se tem opções bem interessantes, como eu vou falar agora para vocês. Então, aqui tem um protocolo que hoje eu não uso mais ele. Eu já fiz esse protocolo. Hoje eu não uso mais ele porque hoje eu montei outro protocolo. Doutor Fernando Locatelli. Onde eu uso os óleos essenciais, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Não tenham isso como uma indicação que serve para todo mundo. Procurem entender, tentem pesquisar e entender a própria saúde, tá? Mas, basicamente, a pessoa que tem ali a estetose hepática, que tem cálculos, ou mesmo que ela não saiba se ela tem cálculos, provavelmente tenha as obstruções, seja cálculos ou lama, ela pode fazer o seguinte. Eu vou passar uma formulazinha básica aqui. A quantidade de gotas e dos produtos que eu vou passar pode ser variável de acordo com o caso, mas, assim, bem básico, seria o seguinte. A pessoa, 3 vezes ao dia, antes das refeições, ela pode pegar 3 gotinhas do óleo essencial Zengeste, 3 gotinhas do Lemon, tá? 3 de Copaíba, 3 do Zendocrine, tá? Tem que ser analisado o caso em si. Eu estou passando uma média aqui. Pessoas que vão precisar de um pouco mais, pessoas que com um pouco menos de produto conseguem fazer isso. Então, o Zengeste, o Lemon, o Copaíba, o Zendocrine,
tá? Esses aí, depende do caso da pessoa, dá para acrescentar mais alguma coisa, 3 gotas de cada um, vão fazer com que gere uma limpeza nos ductos, tá? Deixa eu ver se eu desligo o microfone aqui. Vai acontecer essa limpeza. O que que acontece? Quando começar a limpeza nos ductos hepáticos, ali vai ter toxinas também, que estão acumulando. Vai cair no intestino. Para que isso não seja absorvido, eu recomendo que essa pessoa faça uso de pelo menos 3 cápsulas de carvão vegetal ativado, aí 500 miligramas por dia. Pode ser depois das refeições, tá? Importante lembrar que o carvão vegetal ativado absorve toxinas, e é justamente essa a finalidade. E também é importante falar que os medicamentos têm a parte tóxica. Então, o carvão vegetal ativado atrapalha a ação de medicamentos químicos, porque ele acaba absorvendo e não deixa que isso vá para o fígado e para a corrente sanguínea da pessoa, tá? Então, pensem nisso. Os endocrine, o lemon, o óleo de copaíba, os angeste, são os que eu mais gosto para isso. Eu poderia citar aqui o orégano, é muito bem-vindo para isso, tá? O peppermint, mas eu falo assim dos principais. A pessoa pode buscar mais informações, entender melhor, para entender tudo isso. E tem outro detalhe importante que eu vou falar para vocês. Se eu perguntar agora para vocês a principal causa das obstruções dos cálculos hepáticos, pouca gente aqui vai acertar, bom, ou talvez ninguém acerte. Por incrível que pareça, não é o excesso de toxinas. O excesso de toxinas é a segunda principal causa. A primeira principal causa de mau funcionamento hepático, desse acúmulo, de tudo que a gente conversou aqui, tá? De problemas renais, a primeira principal causa é a falta de nutrientes. Então, nosso fígado, para fazer todo o trabalho de conjugação, de eliminação de toxinas, ele não consegue, por exemplo, se a pessoa tiver deficiência de magnésio. Muitas pessoas têm deficiência de magnésio. Então, ele vai ter uma perda na ação, tá? Ele vai perder capacidade de detox. Vitaminas do complexo B, vitamina C. Então, na verdade, uma série de nutrientes, de vitaminas, minerais, são importantes para o fígado trabalhar. Por isso que hoje eu recomendo para todo mundo que faça uma suplementação. Você pega um suplemento bom, nas doses corretas, você não tem problema, não tem perigo de ter um excesso de nutrientes, tá? A não ser aí num caso específico e tal, que a pessoa tem um problema mais sério, tem que ser analisado o caso dela. Mas para pessoas em geral, a suplementação é muito bem-vinda, não gera um acúmulo, tá? Não gera mais trabalho para o fígado, nem nada disso. Então, pense em tudo que eu estou falando. Aqui tem mais um livro bem interessante que eu estou indicando para vocês, A Dieta do Microbioma. Esse livro foca em emagrecimento, mas qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum sobrepeso, se ela aplicar o conteúdo desse livro, ela vai ter um peso saudável, tá? Inclusive, eu tenho aí algumas lives, aí algumas palestras que eu falo que o sobrepeso é somente mais um sintoma, é importante entender isso, tá? Sempre que for buscar perder peso, procure antes fazer um detox. É extremamente importante isso, tá? Cuidar das toxinas. A pessoa que perde peso rapidamente e ela tem muitas toxinas no organismo dela, isso vai cair na corrente sanguínea, porque isso deposita na gordura, pode ir para o cérebro dela, que é onde tem gordura, pode gerar uma série de consequências aí. Então, pensem nisso. Esse livro aqui, eu indico ele, é 360 páginas, é um livro bem pequeno aí, eu li ele 2 vezes. Ele tem uma série de informações dessa parte nutricional, dessa parte dos intestinos aí, do intestino, do fígado, extremamente interessante, pensem nisso. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um curso que em breve a gente vai estar lançando, que é o curso Mais Saúde aos Seus Dias, tá? Que a pessoa que vem para esse curso, eu vou estar ministrando esse curso, ela vem fazer esse curso comigo, ela vai ter uma espécie de manual da saúde, tá? Ela vai entender muito, muito além do que tudo que a gente falou hoje. Tudo isso que a gente conversou detalhadamente e muito mais que isso. Então, a pessoa vai aproveitar muito mais a consulta de um médico, quando ela for procurar, depois do meu curso, porque ela vai entender, então ela vai questionar, vai levar lá questões importantes, o médico não vai ter como não dar a atenção que ela merece. A pessoa vai aprender a questão dos exames de laboratório, ela não vai aprender a montar tratamento para outras pessoas, mas ela vai aprender a cuidar da saúde dela.
Em breve a gente vai falar mais sobre isso, tá? É um projeto muito grandioso. Eu posso garantir para vocês que qualquer pessoa que fizer esse curso aí comigo, ela nunca mais vai deixar de cuidar da saúde dela, a não ser que ela não tenha entendido nada do que a gente vai falar aí. Mas é bem interessante e eu garanto que vale a pena. Então, deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho mais, e daí a gente abre para perguntas, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Importante que vocês conversem, tá? Perguntem aí. Quem não faz pergunta é tolo a vida toda. Quem faz pergunta e acha que a pergunta é boba, ela vai ser tola por 1 minuto só, tá? Então pensem nisso. Doutor, Pode falar. Eu vou sou só eu aqui, tentar. Zé. Pode falar. Estou ouvindo. Estou só tentando desligar o microfone aqui. Tá. Você chegou a falar, mencionar sobre o vinagre de maçã. Tem. Tem alguma forma de usar da melhor forma? Que eu até comprei agora, mas eu ainda não Tá. tomei, não. Tá. Para qual finalidade você comprou? Você ia usar para quê? Mesmo para dar uma desintoxicada. Zele, né? Tá. Metabolismo. Então, tá. Muito bem-vindo o vinagre de maçã. Mas tem o seguinte: se você usar uma dose maior do que 3 colheres aí, de 10 ml mais ou menos, 3 colheres de sopa ao dia, você vai ter a ação benéfica de alguns componentes, como ácido málico, tem no vinagre de maçã, mas por outro lado, você vai ter ali o chamado ácido acético, que, por exemplo, o ácido acético pode prejudicar o fígado, tá? Então, o vinagre de maçã tem bastante coisa boa, mas quando a pessoa toma, por exemplo, aí para um detox hepático, tem gente indicando 100 ml, 90 ml. A pessoa vai ajudar o fígado dela por um lado. Como eu sempre digo, a limpeza hepática é muito fácil de fazer, tá? Tem vários procedimentos, mas fazer isso com cuidado é mais complicadinho. Então, ela vai ter a ação de componentes benéficos do vinagre de maçã, mas vai ter componentes ali que em excesso podem fazer um efeito prejudicial, trazer um efeito prejudicial, digamos assim. Então, quando você vai tirar cálculos de dentro do fígado, é como se a pessoa estivesse fazendo uma cirurgia, tá? Quase igual aquele procedimento que eu mostrei no vídeo. Então, imagina que você está fazendo uma cirurgia no teu fígado e está jogando algumas substâncias que podem prejudicar ele. Se você tomar aí um monte de vinagre de maçã e está com o fígado em dia, praticamente você não vai ter problema, talvez nem note problema nenhum. Mas quando você está fazendo uma limpeza no teu fígado, você deixa ele sensível, então tem que ter um certo cuidado, tá? Tem uma série de questões aí, mas assim, a dica que eu vou te passar é o seguinte, e inclusive eu não sou contra o uso de vinagre de maçã, eu também faço uso, tá? A primeira coisa que eu vou te falar, busque um vinagre de maçã que seja de embalagem de vidro, tá? Eu vou explicar por quê. Então, se você... Eu não aconselho tomar nenhuma Coca-Cola, mas imagina a Coca-Cola na embalagem de plástico e na embalagem de vidro. As duas Coca-Colas que foram colocadas ali são a mesma. A embalagem de vidro não liberou nada na Coca-Cola, a embalagem de plástico liberou algumas substâncias ali, como o chamado bisfenol A, os fitalatos, que são substâncias do petróleo que tem no plástico. Por isso que altera o sabor da Coca-Cola na garrafa PET. Para isso acontecer, durante o transporte, tem que esquentar ali o caminhão que está transportando, tá? Um dia de sol quente. E isso acontece quase sempre. Então, eu estou usando o exemplo da Coca para ficar fácil de entender, mas isso acontece com o vinagre de maçã. Se você pegou o vinagre de maçã na embalagem de plástico e deu sorte que não esquentou, beleza. Se não, pode ser o vinagre, a água, seja o que for, vai estar contaminado. E esses chamados xenormônios, essas substâncias do plástico vão agir nos receptores hormonais, tá? Então, pensem nessa questão, embalagem de vidro, 3 colheres, uma antes de cada refeição, com um pouquinho de água, quando o estômago aceita,
por exemplo, em jejum, é muito bem-vindo. E tem inúmeras receitas, aí eu estou passando uma dica básica aqui que eu acredito que dê certo para quase todo mundo, né? Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela mais uma vez aqui para vocês. Eu tinha mais um slide para mostrar. Eu tive um probleminha aqui. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Então, a gente conversou bastante aí. Acredito eu que vocês aí já devem estar cansados. Passou um pouco mais de uma hora. Eu quero que vocês imaginem que vocês têm um cavalo que vale $1 milhão, como esse aí, tá? Então, eu gosto muito dessa comparação, dessa metáfora. Esse cavalo aí, se você tivesse ele, você ia cuidar muito bem dele, ia dar atenção, ia cuidar da comida dele, ia fazer uma suplementação, trazer uns suplementos para ele, arrumar um bom veterinário para ele, por aí vai, tá? O que eu quero dizer para vocês é que a nossa saúde, ela vale muito, muito mais do que $1 milhão. Então, a gente não cortaria uma mão por $1 milhão, né? A pessoa em sã consciência não faria isso. E, por incrível que pareça, a gente não dá atenção devida à nossa saúde, não dá o valor que se deve, né? Então, pensem em tudo isso. Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade para isso. Eu vou responder. A gente fica aqui até quando vocês quiserem discutir esse tema. Eu sei que se torna um pouco cansativo, então tem pessoas que têm os seus compromissos, mas fiquem à vontade aí. Dani, pode falar um pouquinho, se você quiser. Doutor, o pessoal está me perguntando as suas redes sociais. Aqui já tem o teu telefone, né? Tem. Tá, deixa eu falar sobre isso então. Eu acabei aqui não acompanhando o chat aí, tá? Desculpa aí, acabei não respondendo nada aqui. Então, o que que acontece? Eu acabo não dando atenção a isso como deveria. Eu vou organizar agora o meu Instagram, tá? Eu vou organizar bem, vou trazer sempre novidades lá, Facebook também. Eu vou cuidar do meu canal no YouTube e por aí vai. Então, eu vou passar isso para vocês aí. O que eu digo para vocês é o seguinte: quem convidou vocês, ou me conhece, ou está nos grupos aí que eu participo, ou faz parte do projeto doTERRA. Então, converse com essa pessoa. Em breve eu prometo passar tudo isso para vocês. Eu só não passei aqui porque eu não estou fazendo postagens, dando atenção lá como deveria, pelo menos no momento. Mas eu vou trazer muita coisa bacana lá para vocês, tá bom? Doutor, consegue voltar naquela página, estão pedindo aqui no chat, aonde está a indicação lá do PubMed, do Google? O pessoal pediu para escrever, mas se voltar na tela, acho que fica fácil para fazer um print. Tá, deixa eu falar para vocês então. Eu tive um probleminha aqui, não estou conseguindo voltar aos slides, mas deixa eu tentar resolver. Mas assim, é fácil de encontrar isso. É só escrever PubMed no Google, ou escrever Google Acadêmico, ou Google Escola, é a mesma coisa. Não, agora já tenho e vai, Era e vai o médico que... não, já que está acabando. Tá, então deixa eu falar... médico, aquele molecular, que falando do fígado. Eu esqueci de passar o like para ti. Da ST11. Vamos fazer o seguinte então, Dani. A gente pode postar depois nos grupos. Aí eu tive um problema no mouse aqui, não sei o que deu. Não estou conseguindo mexer aqui com os slides. Mas é facinho de entender isso, tá? É o PubMed, Google Acadêmico, tem vários outros sites aí também. A Luciana Silveira levantou a mão. Pode falar, Lu. Pode perguntar. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Excelente live, tá? Parabéns. A minha Obrigado. dúvida é a seguinte, sobre aquele protocolozinho que você comentou sobre Zengest, Lemon, Copaíba e Zandocrine. Seriam Sim. 3 vezes por dia. Eles podem ser tomados todos juntos? Então, na verdade pode, a não ser que a pessoa tenha um problema ou outro particular. Então, o que acontece? Eu costumo usar uma comparação que é o seguinte: andar de bicicleta faz muito bem para a saúde, mas se a pessoa tiver uma perna quebrada, então ela não pode.
Então, o que acontece? A pessoa tem que analisar a saúde dela em si, ver como está o estômago dela. Tem casos aí que o fígado está num estágio mais complicadinho, que ela vai tomar isso em jejum, para ela não dá certo. Mas eu aconselho testar, coloca uma gotinha de cada um, testa ali, tá? Mas de uma forma geral, se usar esses produtos, mesmo que não seja juntos, a tendência é que o detox aconteça, tá? Mas assim, eu acabei não falando uma coisinha importante que eu vou falar para vocês agora. É extremamente importante que se cuide da alimentação durante os dias que está fazendo esse detox. Eu tentei aqui não passar um protocolo aqui para que a pessoa entenda, pesquise, busque mais informações e cuide da saúde dela. Não passar um negócio... eu não gosto muito de protocolo, tá? Eu gosto de um modelo que a gente pega e adapta para a saúde da pessoa da forma que ela precisa. Então, quando eu faço um atendimento, eu faço muitos atendimentos online hoje e não perde nada praticamente em qualidade do atendimento presencial, eu identifico bastante coisinhas ali e adapto aquilo para a pessoa, tá? Mas não quer dizer que a pessoa não possa fazer uso dos óleos essenciais. Só ela vai ter que fazer um teste, ver como que o organismo dela vai reagir a tudo isso. Então, eu diria que para a maioria das pessoas pode ser todos os óleos juntos. Gratidão pela Gislaine resposta. levantou a mão. Fica à vontade, menina, pode fazer a tua pergunta. Boa noite, doutor. Boa noite, Dani. Boa noite, Gislaine. Doutor. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. Uma pessoa que teve hepatite do tipo C, mas isso há anos e anos atrás, existe uma possibilidade dela ter a volta dessa enfermidade ou não? E qual o método que usaria para estar fazendo uma precaução para não ter a volta dessa doença? Então, é muito boa a tua pergunta, viu? Eu tinha até planejado de falar um pouquinho sobre as hepatites, mas não dá tempo, é muita coisa aqui. E se eu ficar aqui com vocês 2 horas aqui, tem muita gente que cansa e que não tem esse tempo, né? Mas o que acontece? A hepatite, as ites, de uma forma geral, são inflamações. Então, a rinite, a artrite, tendinite, a hepatite são inflamações. Então, tem hepatites que são viróticas, tem a ver com vírus, e tem hepatites que tem a ver com tudo que a gente falou aqui, com maus hábitos, com álcool, ou é importante falar que a pessoa pode ter até cirrose hepática sem tomar álcool, mas ela pode produzir álcool. Imagina que a pessoa tem uma digestão ruim, então ela almoçou, ingeriu ali os alimentos, vegetais, tudo certinho, uma dieta certinha. Isso pode fermentar, produzir álcool no estômago dela, vai para o fígado. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Então, isso pode gerar uma inflamação. Mas a tua pergunta é o seguinte, então. A hepatite, ela é a inflamação dos hepatócitos. São as principais células ali do fígado. Quando você coloca o teu fígado para funcionar bem, gera uma limpeza dos ductos, tudo que eu mostrei ali, a pessoa não tem como ter hepatite. Então, essa é a melhor forma de prevenção, tá? Para a pessoa ter hepatite, tem que ter no meio disso obstruções. Isso pode ter causas variáveis, essas obstruções. Mas normalmente tem isso, inclusive nas hepatites causadas por vírus. Mas a melhor forma de prevenir é o seguinte: a pessoa cuida do estilo de vida dela, tá? Por exemplo, o estresse, a raiva, prejudica muito o fígado. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a pessoa sente raiva, por exemplo. A ciência descobriu recentemente que a raiva vai gerar uma sobrecarga, um derramamento de neurotransmissores na corrente sanguínea. Pensava-se que os neurotransmissores agiam só no cérebro. Hoje sabe-se que eles vão para a corrente sanguínea, vão circular, e eles vão atuar onde tem receptores. Então, por exemplo, o medo gera uma carga de neurotransmissores que vão encaixar em receptores nos rins, no trato urinário, vão gerar problemas lá. A raiva no fígado, como eu falei, o estresse prejudica o estômago. De uma forma geral, as emoções negativas, muito da nossa parte psicológica pode prejudicar diversos órgãos, tá? O fígado é um dos principais aí, eu diria. Então, cuida dessa questão do estresse, das emoções. Tenha uma boa noite de sono, né? Um sono reparador. Faça uma suplementação do que é importante, entenda isso
Use alguns óleos essenciais do que eu falei de tempos em tempos. Isso vai fazer uma limpeza, vai manter essa limpeza. A pessoa que tem uma sobrecarga no fígado dela, ela precisa fazer um protocolo um pouquinho com mais atenção, digamos assim, com mais cuidados, precisa dar mais atenção à dieta, mas de vez em quando um Zengest, um Lemon já vai ajudar a manter esse fígado limpo depois que se resolveu aí, se fez a desobstrução dos canais, tá? Então, a melhor forma é justamente aplicando tudo isso que a gente falou aqui, para não se ter a hepatite novamente. Doutor, a Eliette comentou aqui, está aqui nos comentários um testemunho bem interessante. Então, ela comentou que ela tinha feito um exame e ela tinha gordura no fígado. E ela fez o uso do óleo de lemon por um período, e quando ela voltou a fazer a ecografia, não tinha mais nada. Até o médico se surpreendeu com o resultado. Então, e acontece isso mesmo, tá? O óleo de limão, ele atua muito bem no fígado e nos rins, tá? No fígado, normalmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele é extremamente interessante. Então, vocês devem ter visto aí já o teste do copo descartável, né? Que ele vai cortar o copo. Então, o que que acontece? Ali tem uma reação bioquímica acontecendo que corta esse material do copo que é feito de petróleo, tá? Dentro do nosso fígado, uma reação bioquímica parecida pode dissolver o que está acumulado ali e fazer essa limpeza. Nos rins também, como eu falei. Mas acontece isso mesmo. Uma outra pessoa comentou também, perguntou sobre o carvão, né? Para que serve o carvão? Eu até coloquei no chat que o carvão ajuda a eliminar toxinas, né? E ela perguntou se mesmo utilizando os óleos, ela pode usar o carvão. Então, na verdade, eu aconselho o seguinte. Então, só para vocês entenderem, a maioria dos filtros de água, eles têm carvão ativado, tá? Justamente para fazer essa retenção de toxinas. Então, se você tomar uma cápsulazinha de carvão, isso vai atuar no teu trato digestório, né? No sistema gastrointestinal, vai fazer uma absorção de toxinas, vai eliminar pelas fezes. O que acontece? Se você tomar o carvão muito próximo dos óleos essenciais ou de qualquer medicamento, seja o que for, pode atrapalhar um pouquinho a ação dos óleos essenciais, não muito, mas pode atrapalhar um pouco. O medicamento, eu vou dar um exemplo aí, a pessoa toma uma levotiroxina sódica, que é um Puran T4, por exemplo, né? Um Eutirox, que é para tireoide, ela toma pela manhã. Se ela tomar o carvão um pouquinho antes, por exemplo, ou logo depois, ela atrapalha a ação desse medicamento. O ideal é 2 horas de tempo entre um e outro, né? Então, os óleos essenciais não têm uma quelagem tão grande, digamos assim, com o carvão. Mas eu aconselho dar um tempinho, uma distância maior, tá? E o carvão, a principal função dele, o carvão vegetal ativado, é justamente essa questão das toxinas. Porque quando começar a usar os óleos essenciais, já tem ali no endocrínio o coentro, que é um quelante. O que significa isso? O coentro consegue agarrar toxinas e tirar, não deixar absorver novamente no intestino. Então, a pessoa tira do fígado, vem para o intestino. Se ela não usa nenhum quelante, como o coentro, que está no endocrínio, o carvão, ela pode absorver toxinas novamente. Então, por isso que eu recomendo, tá? Pessoal, podem ficar à vontade para perguntar. Pode perguntar. Eu já ouvi dizer que o flúor é um conflito com os hormônios da tireoide. Muito... E agora o senhor falou que o excesso de flúor também dá a disfunção hepática. Então, como que o flúor interfere no... Vou falar para você, vou te responder. Thaís, acho que é isso? Isso. Tá. Então, Thaís, muito boa a tua pergunta, tá? Então, o flúor, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, é que o flúor que se tem na pasta de dente, que se tem na água, é o chamado silicato de flúor. Então, a indústria produz aí muita coisa que acaba sobrando flúor. Por exemplo, a indústria que mexe com alumínio, uma das coisas que sobra é flúor, tá?
O pessoal que mexe com quantidades mais concentradas de flúor, eles usam um equipamento especial, porque senão a pessoa fica doente e pode chegar a óbito por isso, tá? Mas aí eu estou falando do silicato de flúor, tá? Tá na pasta de dente, tá no creme dental, né? E tá na água. Então, esse flúor, ele é acumulativo. O nosso corpo, inclusive o fígado, que é um órgão extremamente importante, cheio de habilidades para detox, tem dificuldade para eliminar o flúor. Pode sim prejudicar ele. Só que, por outro lado, a gente precisa de flúor, mas seria um flúor natural, que tem, por exemplo, no sal integral, tá? O sal rosa do Himalaia, por exemplo. O sal integral marinho. Eu recomendo tomar cuidado pela contaminação do mar. Então, hoje eu uso sal rosa do Himalaia. Mas, assim, entre o sal refinado e o sal marinho, uso o sal marinho. Eles têm uma quantidade pequena de flúor, mas é um flúor natural, tá? Esse flúor, ele é extremamente importante para o osso, para os dentes, por exemplo. Só que o que acontece é que hoje é usado o flúor, que é o chamado silicato de flúor, que esse sim é prejudicial, vai acumulando, tá? Pesquisem sobre isso, não fiquem só no que eu falo aqui, tentem entender tudo isso. Seria isso a tua pergunta? Muito obrigado. Podem perguntar, viu, pessoal? Fiquem à vontade. Maravilha, doutor. Obrigada por responder aí as perguntas. Nós já passamos um pouquinho da hora, tá? Estamos já 21h40. Então, assim, eu sei que está interessante, né? O pessoal nem está saindo da live, mas para que a gente não se alongue muito, né? E não saia um pouquinho do assunto de hoje, que seria realmente o fígado, né? Nós podemos estar marcando numa outra oportunidade para que o doutor volte, né, e fale, talvez, assuntos mais abrangentes. Eu mesmo assisti uma palestra dele, que são as 5 causas do adoecimento e como tratar delas. Ele deu uma palhinha hoje, mas foi muito pouco em relação a tudo que eu já vi na palestra dele. E a gente pode, sim, todas as quintas-feiras eu quero convidar vocês, nós estamos aqui, tá? Com a educação continuada sobre óleos essenciais. Cada quinta-feira com um tema específico, né? Um tema que realmente é interessante para que a gente possa estar aprendendo cada dia mais e aplicando isso, né? Conosco e para a nossa família. Então, eu só tenho a agradecer, doutor, realmente, a gratidão. Eu que agradeço. Por a disponibilidade de estar aqui conosco essa noite. E parabéns a você que tirou esse tempo, né? Que está aqui presente e que se preocupou em estar aprendendo como nós podemos nos cuidar de forma natural e o que nós podemos fazer, né, em relação ao fígado, que é um dos órgãos mais importantes que nós temos, porque pode afetar aí o organismo num todo. Então, convido vocês... Dani, eu posso só passar uma ideia aqui? Claro. Então, a gente poderia até lançar a ideia nos grupos aí, escolher um tema para uma próxima apresentação, e no passar aí, no decorrer do tempo, poderia falar de todos eles, mas eu vou propor aqui, para vocês ir pensando, que é o seguinte. Vou explicar um pouquinho, basicamente, sobre cada tema para a gente pensar para a próxima live, se vocês têm interesse em algum tema desses. Então, diabetes. Cada vez aumenta mais diabetes junto com a obesidade. Então, na ortomolecular, a gente dá uma atenção mais ampla, digamos assim. Então, eu trato diabetes com atenção em 3 fases, tá? Então, não precisa a pessoa já ter um acúmulo de açúcar no sangue, ter uma exaustão no pâncreas, né? Uma exaustão pancreática, ficar dependente de insulina. Essa é a 3ª fase, ela pode pegar na primeira. A primeira fase não pode só medir glicose no sangue, como é feito por aí. Tem que se dar uma atenção maior. Talvez na live desse tema eu pudesse explicar. Então, diabetes em 3 fases pode ser uma sugestão. Hipertensão e hipotensão, tá? Eu vou resumir aqui: hipertensão não é tudo igual. Tem 3 classificações básicas de hipertensão. Tem 6 causas principais. A hipertensão não é uma doença, ela é um estado, tá? As pessoas simplesmente usam um beta-bloqueador, uma losartana, por exemplo, e ninguém fala para ela sobre a causa, e ela não sabe, ela nem sabe o tipo de hipertensão que ela tem. Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui. Tem a sódio, cálcio e volume,
Sódio, cálcio, volume é uma classificação de hipertensão. A pessoa ingere muito sódio, sal refinado, tudo que for industrializado tem muito sódio. Esse sódio retém líquido, aumenta o volume de sangue. A pessoa tinha 8 litros de sangue, agora tem 10. Então, aumenta o volume e, naturalmente, aumenta a pressão, tá? Então, essa é sódio, cálcio, volume. Tem a chamada renina-angiotensina-aldosterona. Não se preocupem aí com o nome complicado. Mas essa tem a ver com a liberação de um hormônio chamado aldosterona nos rins. Tem a chamada neurogênica. A pessoa se estressou, recebeu uma notícia ruim, tem um afinamento do calibre das artérias, dos vasos sanguíneos, e agora ela tem uma pressão alta, que normalmente é temporária. E a gente poderia também, aí um terceiro tema aí para escolher entre os três, distúrbios estomacais, que é bem interessante. Hoje, mais da metade das pessoas acaba tendo ou gastrite, ou azia, ou refluxo, ou Helicobacter pylori, que é H. pylori. E o estômago é um ponto-chave da saúde, assim como o fígado. Então, diabetes em 3 fases, as 3 fases do diabetes, hipertensão e hipotensão, tá? Que a hipotensão seria a pressão baixa, e distúrbios estomacais. Pense nisso. E, claro, tem diversos outros temas aí, mas eu estou passando uma ideia para vocês pensarem aí. São 3 temas bem interessantes, tá? Eu falo disso nos grupos aí, quase que diariamente aí, nos grupos que eu estou no WhatsApp. Maravilha, doutor, muito obrigada novamente. E eu quero enfatizar aí, vocês prestaram atenção, o doutor também comentou sobre um curso, né? Não sei se você consegue colocar para nós aí sobre o curso, doutor. Seria interessante, mas falou que está com um probleminha no sistema, né? Tá, mas eu vou falar sobre ele aqui, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Eu tive um probleminha aqui, eu não sei nem o que aconteceu aqui, mas assim, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. O que acontece é o seguinte, então, a gente falou um pouquinho aqui hoje, tá? Só sobre essa questão do fígado, tudo aí que a gente falou hoje, poderia conversar com vocês alguns dias aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu ver se eu consigo levar até lá. Mas o que acontece? A gente decidiu montar um curso para discutir sobre tudo isso, tá? De forma mais abrangente, no caso aí. Então, a pessoa sai afinada, essa que é a verdade. Ela aprende realmente como cuidar da saúde, tudo, em todos os pontos importantes. E nunca mais ela vai ter a mesma visão que ela tem sobre saúde. A primeira coisa que a gente faz no curso é fazer a pessoa perder o medo da doença, ela entender que ela precisa de autogestão, tá? Toda pessoa que tem autogestão, que ela cuida da própria saúde, naturalmente, ela vai ficar mais saudável, tá? Então, pensem nisso. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Então, aqui tá um pouquinho, só para vocês terem uma ideia aí. Eu não coloquei detalhes aqui. Esse curso vai ter um certificado, vai ser registrado. A pessoa vai fazer o curso, vai ganhar um atendimento comigo e ela vai, durante o curso, ela já vai começar a colocar a saúde dela em dia. Então, até o final do curso, ela já fez muito pela saúde dela. E ela vai saber, vai aprender a fazer a própria avaliação da saúde dela, chamada anamnese, durante o curso, tá? Esse não é um curso para profissionais que queiram atender pessoas. Aí, futuramente, a ideia é trazer um curso para quem quer atender outras pessoas. Mas o que eu digo é o seguinte, eu aprendi primeiro a cuidar da minha saúde, para depois estudar um pouco mais e tal, e passar as ideias adiante. Deixa eu pegar aqui do PubMed, que o pessoal pediu antes, né, do PubMed, do Google Acadêmico. Tá aqui, ó. Espera aí. Então, o Google Acadêmico, é fácil de encontrar isso no Google normal, é só escrever lá Google Acadêmico, o PubMed também. Aí vai ter muitos trabalhos científicos, talvez é um pouquinho complicado de entender algumas terminologias, alguma coisa, mas uma dica que eu passo para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem estudando, vendo alguma apresentação, seja o que for, vendo um vídeo, lendo um livro, e ver algum assunto que não entenda, alguma palavra, pesquisem, para fazer sentido. Quando eu começo a ler um livro, às vezes um tema lá, um assunto lá do livro que eu estou lendo,
ou vendo uma videoaula, isso me traz um monte de... Eu preciso pesquisar e tal para entender aquilo. E para fazer sentido, é importante que se entenda. Então, duas opções bem interessantes, o Google Acadêmico e o PubMed. Nós vamos ir, né? Maravilha. Muito obrigada, doutor, novamente. Eu que agradeço. Parabéns a todos que estão aí, que ficaram com a gente até esse horário, tá? A gente se alongou um pouquinho, mas eu acho que o assunto realmente interessa a todos, né? E é por isso que vocês permaneceram. Quando se fala de saúde, creio que todo mundo realmente tem interesse em saber como nós podemos obter mais saúde, né, de forma natural. Fica o convite, então, para quinta-feira que vem, estejam aqui às 20 horas, no mesmo bate-encontro, no mesmo bate-local e no mesmo bate-horário. Valeu, gente? Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma próxima oportunidade aí, a gente vai conversar sobre mais algum tema e vai valer muito a pena, tá? Obrigado a todos. Boa noite.